Olá, meu nome é Sidney Venturi e hoje teremos nossa terceira aula de Fundamentos de Redes de Computadores. Na última aula, nós estivemos vendo as principais características das redes de acesso, ou seja, da camada 2 do TCP/IP, ou melhor, da última camada do TCP/IP, que pode ser física, rede de acesso ou intrarrede, dependendo da literatura. Hoje nós iremos estudar uma arquitetura que foi efetivamente implementada e é, com certeza, a mais utilizada em redes locais, que é a arquitetura Ethernet, que é uma arquitetura que corresponde ao projeto IEE ou ao padrão IEE 802.3, ao programa IEE 802.3, que especifica características de funcionamento da rede, tanto do ponto de vista da camada física quanto da camada de enlace. A Ethernet foi a primeira LAN do mundo. Ela foi criada por um cara chamado Roberto Metcalfe há mais de 30 anos, quando ele trabalhava em Palo Alto, no laboratório de pesquisa da Xerox. O primeiro padrão foi criado em 1980 por um consórcio da DEC, Intel e Xerox, que era chamado DICS. E esse padrão foi lançado como um padrão aberto. Aliás, em quase tudo em rede de computador, quando foi lançado como um padrão aberto, acabou fazendo muito sucesso. Na década de 90, você tinha basicamente a rede Ethernet, em redes locais, estou falando da rede Ethernet, cabeada, com cabo coaxial, e a Token Ring, que foi lançado pela IBM, que era mais eficiente que a rede Ethernet. Se vocês lembrarem, quando eu falei na aula passada de processos de método de acesso, a rede em anel com acesso controlado era como funcionava a Token Ring. A rede em barramento com acesso baseado em contenção é como funcionava a Ethernet naquela época. A Token Ring era muito melhor, mas era um padrão proprietário da IBM, consequência muito caro. E a Ethernet, um padrão aberto que vários fabricantes podiam criar equipamento. Isso baixava o seu custo. Acabou prevalecendo a Ethernet. Muito bem. A camada Ethernet, na camada 1, ela envolve sinais, fluxos de bit, tal, como funciona. A camada 1 da Ethernet tem uma série de limitações. Primeiro, ela reconhece somente fluxo de bits. Ela não consegue entender cabeçalho. Ela não consegue identificar os dispositivos e ela não consegue controlar o acesso ao meio. Camada 1 da Ethernet simplesmente determina potência de sinal, tipo de cabo, tipo de conector. Na camada 2 da Ethernet, então a Ethernet, como o padrão Ethernet, como eu disse, trata de camada 1 e camada 2, ela vai utilizar quadros para organizar os bits em grupos, vai utilizar endereço físico para identificar os nós e vai controlar o acesso ao meio utilizando o CSMA/CD, que, como nós vimos na aula passada, é um método de controle de acesso baseado em contenção. Aquele encapsulamento de dados também volta a ocorrer. É típico da Ethernet, onde eu tenho a mensagem na aplicação. Onde eu tenho a mensagem na aplicação. Aí eu tenho a mensagem encapsulada dentro do cabeçalho de transporte. O cabeçalho de transporte junto com a mensagem encapsulado dentro do cabeçalho de rede. E a mensagem, cabeçalho de transporte, cabeçalho de redes, é encapsulado dentro do quadro na camada física. O encapsulamento de dados, ele vai fornecer três funções principais: a delimitação do quadro, o endereçamento e a detecção de erros. Delimitar o quadro tem a ver com saber aonde o quadro começa e aonde o quadro termina. A transmissão física, lá no meio físico, é um conjunto de bits. Termina os bits de um quadro, nada impede que comece a chegar bits de outro quadro, de outro computador.
Então eu tenho que saber aonde começa o quadro, aonde termina o quadro, para que eu possa diferenciar do próximo quadro que vai entrar. Isso é feito pelo enquadramento. Foge ao escopo da nossa disciplina aqui, ver como é feito o enquadramento. Tem várias técnicas de enquadramento que o pessoal do curso de redes de computadores estuda, mas que na cadeira de fundamentos de redes nós não vamos estudar porque foge ao nosso escopo. O endereçamento, como eu faço o acesso físico ao computador, como eu sei qual é o computador físico, isso nós vamos dar uma olhadinha um pouco mais para frente. E como eu faço a detecção de erros, qual é a ideia? Se eu transmitir, chegou correto ou não chegou? Chegou com erro? Isso é detecção de erro, que é feito na camada 2, na Ethernet, usando uma coisa chamada CRC, que foge também ao nosso escopo aqui, para entender como funciona. Controle de acesso ao meio. A Ethernet ela vai controlar a colocação e a remoção de quadros no meio. Ou seja, onde começa a transmissão do quadro, como que eu recupero uma falha se houver uma colisão. A topologia lógica padrão da Ethernet é o barramento multiacesso. Barramento multiacesso, vamos lembrar, então tem aqui o barramento, vários computadores ligados a um único meio de transmissão. Esse meio é um meio compartilhado. Tipicamente, essa topologia me dá um meio half duplex. Ou seja, dois computadores não podem transmitir ao mesmo tempo, senão irá ocorrer uma colisão. E isso é que vai ter que ser tratado pelo CSMA-CD. Como todos os nós recebem todos os quadros, já que a transmissão aqui, ó, no nosso barramento, o sinal vai indo, esse cara aqui está transmitindo, então o sinal vai para um lado e vai para o outro lado. Todos os computadores aqui vão receber o sinal. Como o sinal vai para todos os quadros, cada nó vai precisar determinar se o quadro é para ele ou não. Para isso, eu vou usar um endereçamento de camada 2, que é chamado endereço MAC. Então o nó vai aceitar o quadro, vai processar o quadro, lembrando que quadro é o nome que a gente dá para aquilo que foi transmitido na camada 2, é a chamada PDU, unidade de dados do protocolo, na camada 2 é chamada quadro. Então, quando o computador ou o host recebe o quadro, ele vai verificar o endereço de destino, que é um campo do cabeçalho. Eu coloquei o cabeçalho, um campo do cabeçalho e endereço de destino. Ele vai olhar o endereço de destino. Se for para ele, ótimo, ele aceita o quadro e processa. Se não for para ele, ele vai descartar o quadro. Esse endereçamento, no caso da Ethernet, é feito com o chamado endereço MAC. E o método de controle de acesso é o CSMA-CD. Vamos dar uma olhadinha como é feito o endereçamento na camada de enlace. Na camada de enlace, cada placa de rede, aqui, ó, é a placa de rede, tem um endereço associado à placa. O endereço não é do computador, é da placa, é da interface de rede. O endereço MAC, ele é um endereço desse formato aqui, ó. Ele é um endereço de 6 bytes. 6 bytes. Cada número aqui, ó, entre os dois pontos, representa 1 byte, tá? E esse número está representado em hexadecimal. Então, número hexadecimal. Se vocês olharem esse computador aqui, ó, deixa eu apagar para ficar mais nítido, ó. Se nós olharmos este computador aqui, ele possui 2 placas de rede e, em consequência, ele possui 2 endereços MAC, um para cada placa de rede. O endereço MAC, como eu disse, é composto de 6 bytes, divididos em 2 partes. Os 3 primeiros bytes é chamado OI,
e é um código que identifica o fabricante da placa. E o outros 3 bytes é um número serial que cada fabricante vai atribuindo à sua placa. Uma coisa importante é que 2 placas de rede não podem ter o endereço MAC, em tese no mundo. Cada interface de rede no mundo tem que ter o endereço MAC único. Porque se eu tiver 2 interfaces de rede com o mesmo MAC na mesma rede, nenhuma das 2 vai funcionar. Vão parar de funcionar porque haverá um conflito de MAC. Então isso não pode acontecer. Já em redes diferentes, em tese pode. E por causa disso, uma placa de rede pode até ter o mesmo MAC de outros se estiverem em redes diferentes. Mas se um dia forem parar na minha rede, elas pararão de funcionar. Então, por definição, não pode ter 2 placas de redes com o mesmo MAC. Tipo de endereçamento. Eu tenho os seguintes tipos de endereçamento. O primeiro é o endereçamento de broadcast. O que é o endereço de broadcast? É quando uma origem vai enviar para todos os destinos na mesma rede, conforme está aqui, ó. Isso nós chamamos de endereçamento de broadcast. E no caso do MAC, o endereço de broadcast é esse aqui, FF. Ele é o endereço que manda para todos. O que significa o endereço MAC de broadcast? Que todos os computadores, todos os hosts que receberem esse quadro vão aceitar o quadro como sendo para eles e irão processar. Então, o MAC de broadcast significa, ó, esse é para mim, eu aceito para mim porque o MAC de broadcast ele está dizendo que é para todo mundo, para todos os computadores da rede. Eu tenho o endereçamento multicast. O que é o endereçamento multicast? É quando eu mando somente para um grupo de computadores na rede. Então, somente irão aceitar aquele quadro os computadores que pertencem àquele grupo, porque eles irão identificar o endereço MAC como sendo do grupo ao que eles pertencem. Um exemplo seria o grupo de e-mail. Eu mando para o grupo de e-mail, todo mundo que pertence ao grupo recebe. A única diferença é que no grupo de e-mail você cria uma máscara, mas na realidade é enviado para os e-mails individuais de cada um do grupo. E aqui não. O computador tem um endereço MAC de multicast que ele aceita. Então é o endereço dele de multicast. E o endereçamento unicast acontece quando eu mando para um único computador, como está aqui, para um único host. O unicast é o endereçamento típico na rede. Normalmente, a maior parte das transmissões você faz com unicast. E o computador somente irá aceitar se o endereço for o endereço dele. Vamos ver um exemplo de transmissão de dados utilizando endereço MAC. Eu tenho esse computador aqui que deseja enviar algo para ser impresso e esta máquina aqui, ó, compartilhou o seu serviço de impressão. O que ele vai ter que fazer? Primeiro, ele vai ver o MAC dele e o MAC da máquina de destino que ele quer enviar. O dele é final 592 e o final da máquina é 197. Ótimo. Ele vai montar um quadro colocando como endereço de destino o endereço da máquina para a qual ele deseja enviar o quadro. E como endereço de origem, o seu próprio MAC. Isso vai constar no cabeçalho. São informações de controle que eu vou ter no cabeçalho. Feito isso, ele vai jogar a informação no cabo. O pacote vai caminhar, saiu daqui, foi caminhando, chegou no primeiro computador aqui, que possui esse MAC aqui. Ele vai comparar o MAC com o MAC de
destino. É o meu? A resposta pode ser sim ou não. Se for, ele processa. Se não for, ele não processa. Não é meu, então eu vou descartar. Vamos abrir um parênteses. Se aqui eu tivesse o MAC de broadcast, aquele FFFF, este computador aceitaria. Porque, apesar de não ser o MAC dele, é o MAC de broadcast. Então ele aceita. Mas no caso aqui apresentado, é um endereçamento unicast, ele vai comparar o endereço dele com o do pacote enviado. Não, é diferente, eu não vou aceitar. Continua. Chega lá no destino, ou seja, vai chegar aqui, ó. Quando chegou aqui, lembrem que o endereço é na placa de rede. Ele vai conferir o MAC da placa de rede dele com o MAC que veio como destino, que é o MAC dele. É meu? É. Beleza. Então ele vai aceitar. Ele vai aceitar, vai recompor o documento e vai mandar o documento para a impressora. Então é dessa forma muito simples que é feita a transmissão na camada 1. E é feito, a transmissão na camada 1 e o endereçamento na camada 2. É dessa forma que é feito o endereçamento de enlace. E que determina se é aceito ou não o quadro no computador de destino. Colisão. Colisão é um conceito muito importante em redes de computadores. Por que é muito importante? Porque quando nós temos um meio compartilhado, como é um cabo coaxial, ou uma topologia em estrela com hub, como é o caso aqui da nossa figura, o meio compartilhado, que seja o hub ou o cabo coaxial, ele é half duplex. Ou seja, ele só pode aceitar a transmissão uma vez, por um de cada vez. Se dois computadores transmitem ao mesmo tempo, como foi o caso aqui, ó. Esse aqui transmitiu e esse aqui também transmitiu e chegou aqui. Quando chega lá no hub, os pacotes irão colidir. Um vai destruir o outro. Os quadros colidiram, um destrói o outro. E a transmissão é perdida. Então a colisão é algo muito ruim, ela degrada a performance da rede. Por causa disso, da existência da colisão, na Ethernet foi criado um método de controle de acesso para tentar prevenir a colisão, minimizar as colisões nos meios half duplex. Quando eu tenho um meio full duplex, como acontece no switch, quando eu envio dois quadros, eles chegam lá e não colidem. Porque o switch, ele me dá um meio full duplex. Ele tem a capacidade de receber dois quadros, armazenar um em memória, processar o segundo, processar o primeiro, encaminhar o primeiro e depois processar o segundo. Isso não causa uma colisão. Já um hub, ele é um mero repetidor. Ele, tudo que entra por uma porta, ele joga para as outras portas todas. Se chegam dois ao mesmo tempo, vão bater os dois dentro do circuito eletrônico do hub e o sinal de um vai se misturar com o outro e vai destruir, gerando a colisão. Outro conceito importante é o conceito de domínio de colisão. Todos os dispositivos que estão conectados, que acessam um meio físico compartilhado, por meio de um hub ou uma série de hubs, compõem o mesmo domínio de colisão. O que vem a ser isso? Vamos ver aqui. O que vem a ser o domínio de colisão aqui na nossa figura? Quando esses dois computadores aqui transmitiram, esse aqui transmitiram, e o sinal chegou no hub e colidiu, o hub vai espalhar a colisão para todo mundo. Então significa que todos esses computadores aqui estão no mesmo domínio de colisão.
Se dois deles colidem, todos que estão no mesmo domínio, que estão conectados ao mesmo hub, serão afetados pela colisão, ou seja, pertencem ao mesmo domínio de colisão. Já num switch, como não acontece colisão, é um meio full duplex, nós vamos dizer que cada computador aqui está num domínio de colisão diferente. E se cada um está num domínio de colisão diferente, não pode ocorrer colisão. Então, fixando o conceito domínio de colisão, é o conjunto de computadores que são afetados quando ocorre uma colisão. Estão no mesmo domínio de colisão todos os computadores que são afetados por uma colisão. Para tentar minimizar o galho da colisão, a Ethernet utiliza o protocolo CSMA-CD. CS, que significa sensível à portadora, MA, múltiplo acesso, CD, detecção de colisão. Então nós dizemos que é o acesso múltiplo sensível à portadora com detecção de colisão. A parte CS do método, tá? Ela determina o seguinte: ouça antes de falar. Essa é a regra básica do CSMA. Ouça antes de falar. Ou seja, o query sense múltiplo acesso, acesso múltiplo sensível à portadora. Ideia: ouça antes de falar. Como assim? Antes da máquina transmitir, ela deve ir perceber se o meio de transmissão está livre. Se já não tem alguém transmitindo. Porque se já tem alguém transmitindo, ela começar a transmitir, ela irá gerar uma colisão, já que o meio é half duplex. Se eu ouço e vejo que o meio está livre, eu posso transmitir e não acontecerá colisão. É a mesma coisa daquele radinho portátil, que se tem alguém transmitindo, você não aperta para falar. Você primeiro ouve, quando termina a transmissão, você aperta e começa a falar. É o mesmo princípio. Ouça antes de falar. Então, eu tenho aqui, as máquinas estão aqui pensando em transmitir. A máquina 6 resolve transmitir. Essa máquina 6 aqui vai resolver transmitir. Ela percebeu que o canal está livre, então ela pode o quê? Transmitir. Então ela transmitiu. Isso é o funcionamento do CSMA. Se a máquina 5 resolver tentar transmitir, ela vai ouvir o canal, vai ver que o canal está ocupado e não vai transmitir. Ou seja, irá se conter. Por isso que esse tipo de método é chamado método baseado em contenção. Temos aqui uma analogia, olha lá. Antes de transmitir, a estação tenta perceber se há um sinal sendo transmitido. Então, T1 começou a transmitir. No instante de tempo 1, a estação cinza começou a transmitir. Essa linha aqui representa o tempo. Ela está transmitindo. A estação 2 vai resolver transmitir, percebe que não pode, ela vai adiar a transmissão. Quando o canal estiver livre, ela vai transmitir. Muito bem. O CSMA, essa regra muito simples, ela diminui as colisões, mas não evita totalmente a colisão. E por que ela não evita totalmente a colisão? Imaginem que duas máquinas, como estão aqui, ó, estão ouvindo o canal e as duas percebem o canal livre. Elas podem começar a transmitir. Em tese, não tem problema nenhum, o canal estava livre. Só que as duas perceberam o canal livre, começaram a transmitir ao mesmo tempo, e isso vai gerar uma colisão. Então, o CSMA, ele diminui as colisões, mas não impede as colisões. Ele torna a utilização do canal melhor, mas não impede as colisões. Ocorrida uma colisão, eu vou ter que tratar a colisão. E é aqui que entra a parte CD do método.
o collision detection. Então, aqui, de novo, aquele exemplozinho. Ó. Duas estações realizam o QRC simultaneamente, percebem o meio livre, resolvem transmitir. Os sinais serão recebidos, misturados, tal. Isso gera uma colisão. Está aqui a colisão gerada, o sinal foi destruído. Como eu vou tratar isso? É o que nós vamos discutir agora. Que é a parte CD. Detectada a colisão, eu percebi que aconteceu a colisão, os dois computadores vão entrar em um retardo. Vão esperar um tempo para retransmitir. Na realidade, eles vão esperar um tempo para analisar de novo o canal e ver se o canal está livre. Percebendo o canal livre, eles vão retransmitir. Aqui o 6 veio, percebeu que o canal livre estava livre e retransmitiu. Aí o 4 veio, percebeu o canal livre e retransmitiu. Mas qual é o galho? Elas não podem esperar ao mesmo tempo. Se ocorre uma colisão, como foi o nosso caso aqui, ó, 1 e o 2 transmitiram e isso gerou uma colisão ao mesmo tempo. Se os dois esperassem o mesmo tempo para retransmitir, eles vão esperar 2 segundos para retransmitir. Daqui a 2 segundos vai ocorrer uma nova transmissão, uma nova colisão. Então o retardo ele é aleatório. O tempo de espera entre eles será gerado através de um algoritmo chamado back-office exponencial que vai gerar um retardo aleatório. Qual é a ideia? Que um vai esperar menos tempo e o outro vai esperar mais tempo. Aquele que determinou um tempo menor, um timeout menor, que no nosso caso aqui foi o 1, ele vai retransmitir primeiro. Quando ele retransmitir primeiro, mesmo que aqui o 2 resolva retransmitir aqui, ele já vai perceber o canal o quê? Ocupado. Então não vai poder retransmitir. Então mesmo que ele perceba, ele começou aqui, ó. O 1 começou a transmitir, o 2 queria entrar aqui, percebeu o canal ocupado e vai o quê? Postergar, como o CSMA determina. Ele vai aplicar o CSMA e vai, a partir desse instante, fazer a sua retransmissão. Isso busca impedir que ocorra uma nova colisão entre os dois. É óbvio que quando terminar os tempos dos dois, quando terminar o tempo do primeiro, pode ser que já tenha um terceiro transmitindo, ele vai postergar e assim sucessivamente, ou pode até gerar uma nova colisão entre o cara que vai tentar retransmitir e um que também percebeu o canal livre e tentou transmitir, que não estava envolvido na colisão anterior. Esse aqui é o algoritmo de tratamento. A estação está ativa. Beleza. O meio está livre? Não. Volto, espero um tempo e testo de novo. O meio está livre? Não. Volto, espero um tempo e testo de novo. O meio está livre? Sim. Transmito. Colisão? Não. Beleza. Considero que foi tudo bem sucedido. Não preciso retransmitir. Eu só preciso retransmitir se acontecer uma colisão. Nesse método aqui, não existe uma confirmação de recebimento. Como que eu sei se alguma coisa chegou? 2 formas. A mais comum que a gente raciocina é, eu enviei algo e o receptor vai me mandar de volta um recibo. Eu recebi, beleza, tudo bem. Isso a gente chama de confirmação positiva, ACK. O outro método é assumir que se eu enviei e eu não percebi nenhuma anomalia na minha transmissão, eu vou considerar que a transmissão foi bem sucedida e eu não preciso reenviar. Esse é o método usado pelo CSMA-CD. Naquele outro, se eu enviei e não recebo a confirmação depois de um determinado tempo, eu vou assumir que está errado, que aconteceu algo errado e vou reenviar. Este, por exemplo, é o método utilizado pelo TCP na camada 4, transporte, que a gente vai ver em outra aula. Muito bem. Transmitiu. Colisão não. Colisão sim. Retardo aleatório. Vou testar de novo o meio livre até ficar livre para poder retransmitir. Esse é o funcionamento do CSMA. Como nós dissemos, no CSMA, as colisões ainda podem ocorrer.
Essa figura aqui mostra o seguinte, a parte amarela da figura é a transmissão do B e a parte vermelha do D. O C começou a transmitir nesse ponto do tempo aqui, ó, e o D começou depois. Quando o sinal chega nesse ponto aqui, eles começam a colidir. Repara que o sinal está misturado. Desse ponto para baixo, toda a transmissão é inútil. Eu estou continuando a transmitir e é absolutamente inútil, porque nada disso é útil, tudo foi destruído. Aliás, já foi destruído mesmo essa parte inicial do sinal, porque eu tenho que transmitir o quadro todo, não adianta transmitir só um pedacinho. Mas a partir daqui que ocorreu a colisão, se eu pudesse parar a transmissão na hora, era melhor, porque eu iria ocupar a rede por menos tempo. E aí, por que não é imediato? Porque o sinal não é instantâneo, ele tem um tempo de propagação pelo cabo. E a colisão ocorre à medida que o sinal vai se propagando e todo mundo vai percebendo. Muito bem. Então, o que é a detecção de colisão? Primeiro eu tenho que detectar que ocorreu uma colisão para saber que eu estava transmitindo, meu pacote foi destruído, meu quadro foi destruído e que eu tenho que retransmitir. Essa é a primeira parte. E a detecção de colisão me acrescenta uma outra coisa muito boa. Na hora que eu detecto a colisão, eu posso imediatamente parar de transmitir. Olha só, eu tenho o T1, transmitiu o T1, o T2 e o T3 estavam esperando para colidir, para transmitir. Quando terminou o tempo, os dois transmitiram e aqui colidiu. Para que continuar transmitindo até o final? Eu devo interromper imediatamente a transmissão quando eu perceber a colisão. Isso aí faz com que eu tenha um melhor desempenho na rede. Só que esse método só pode ser usado em rede com fio e não em rede sem fio, porque a rede sem fio não consegue detectar a colisão. Por isso que existe aquele outro método que eu falei na aula passada, CSMA-CA, que é utilizado em rede sem fio, que a gente vai ver numa aula futura. E o uso do CSMA-CD me traz uma vantagem, por quê? Na hora que ocorre a colisão, chega aqui, esse cara percebeu a colisão, ele para de transmitir. Esse aqui percebeu a colisão, para de transmitir. O tempo perdido aqui na transmissão com dado destruído é muito menor, o que beneficia a rede como um todo. Comparem essa figura com aquela outra figura lá de trás, ó. Essa aqui, onde o tempo aqui foi muito maior desperdiçado. Muito bem. Agradeço a atenção de vocês pela aula de hoje e nos vemos na próxima aula.